Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Oi, gente, meu nome é Carolina e hoje a gente vai apresentar o nosso Clube do Livro, que é o Clube Vladimir Nabokov. A gente iniciou esse grupo faz uns 2 meses, no início da quarentena, e a gente começou lendo o livro Lolita, do Vladimir Nabokov. E a gente separava alguns capítulos para fazer reuniões e discutir sobre o que a gente tinha lido. Como as discussões foram muito produtivas, a gente resolveu dar sequência na leitura e em seguida a gente leu Perfume, e aí a gente resolveu criar uma sequência de leituras e começar a gravar as discussões, já que elas traziam tantos assuntos pertinentes tanto para o momento atual quanto discussões atemporais. Agora vou passar para os meus amigos, para eles também poderem se apresentar. Fer? Então vamos na ordem alfabética. Eu sou o Fernando, eu faço Direito na Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão. Gabriel? Oi, então, eu sou o Gabriel, faço medicina na UFTM, estou no 4º período e estou aqui porque gosto muito de ler, gosto muito de literatura, gosto muito de discutir e eu acho que a gente vai conseguir tirar grandes aprendizados nessas nossas discussões. Lucas? Tava mutado, gente. Oi, gente, meu nome é Lucas, eu também faço medicina, junto com o Gabriel e com a Carol. Eu gosto bastante desse formato de leitura e discussão e acho que a gente pode aprender bastante junto. Eu acabei não me apresentando, né? Mas meu nome, como eu já falei, é Carolina. Eu faço medicina na sala do Gabriel e do Lucas, lá em Uberaba, na Federal de Uberaba, e sou namorada do Fernando. E aí a gente vai começar explicando como a gente separou nosso ciclo de leitura. São 3 ciclos, a gente vai estar dando início no primeiro ciclo agora, e cada um do grupo escolheu um livro para cada ciclo. O primeiro ciclo é composto primeiro pelo meu livro, que é O Nome da Rosa, e é por ele que a gente vai começar. Eu não escolhi ele por nenhum motivo especial, só porque o Gabriel tinha dito que estava com vontade de ler ele, e eu já tinha ouvido falar do filme, então resolvi que seria interessante se a gente lesse essa obra. O segundo livro, que é meu primeiro livro, é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu não escolhi esse livro por nenhum motivo especial também, mas no aniversário que eu tava com a Carol, de uma conhecida dela, de uma amiga dela, eu vi a aniversariante emprestando esse livro para um outro amigo e eu fiquei com muita... Já tinha ouvido falar, já tinha visto ele em outras listas, mas foi nesse momento que eu tive muita vontade de ler ele, não sei porquê. Então esse é meu segundo livro, meu primeiro livro, segundo do grupo. O terceiro livro, então, foi uma escolha minha. É o livro Castelo, do Franz Kafka. O Kafka é um autor que eu gosto bastante, já li algumas obras dele, e eu queria ler mais coisas dele, né? E o Castelo é um livro que eu tenho muita curiosidade por ler, e eu queria ler um livro póstumo do autor, e eu então escolhi o Castelo para ser a leitura tanto minha quanto do grupo, para a gente poder discutir a obra de uma forma ampla. O próximo livro é o meu, né, para fechar o ciclo, e foi feito em ordem alfabética, infelizmente eu fiquei por último. Eu escolhi 100 Anos de Solidão. Eu ganhei esse livro de presente do Gabriel, que foi a última pessoa que falou aqui agora. Então eu queria ler esse livro faz tempo, eu já ganhei ele vai fazer quase um ano, ganhei ele em agosto do ano passado. Então eu queria ler esse livro, eu já ouvi falar muito bem desse livro, só ouvi elogio, então eu decidi colocar ele para todo mundo ler junto. Agora, para dar início ao segundo ciclo, meu segundo livro é o Sapiens, do Yuval Harari, não sei como fala direito. Eu escolhi ele porque o Fer já tinha lido, tinha me falado muito bem da obra. Eu acabei comprando esse livro para ele na Feira do Livro de Ribeirão Preto, que é a cidade que eu moro. E não sei por que razão esse livro está aqui em casa agora. E como eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu achei que seria interessante se a gente lesse junto. Meu segundo livro, o segundo do ciclo 2 também, é A Fundação. Na verdade, aqui eu dei uma roubada, eles deixaram eu colocar a trilogia inteira da Fundação. Eu queria colocar alguma coisa de ficção científica, eu acho que o Asimov é um clássico de ficção científica, e eu já, por exemplo, assisti o filme Eu, Robô, eu sei que é inspirado num conto, num livro do Asimov, eu gostei bastante. Sempre ouvi falar das 3 Ds da robótica e assim por diante. Então eu acho que vai ser uma boa pitada de ficção científica na nossa lista de leitura. O segundo livro que eu escolhi para esse segundo ciclo foi o Otelo, do William Shakespeare.
é uma peça. Como não tinha nenhuma peça, eu achei interessante a gente ler um texto nesse formato. E o Shakespeare também é o meu autor predileto, gosto muito de ler as obras dele. Sempre estou revisitando os textos que eu já li ou lendo outros textos novos. E como é um autor clássico e que muita gente acha que é muito complicado, eu decidi colocar para mostrar que ele é muito leve. Em alguns momentos, sim, pode ter algumas coisas que sejam um pouco mais difíceis de entender, de ler. Mas é um autor que também usa um linguajar popular e traz personagens muito profundos e interessantes. E é uma história de traição. E o outro livro que eu escolhi para fechar os 3 livros que foram a minha escolha também envolve traição. Então eu quis colocar o Otelo para abrir esse ciclo de debate sobre esse tema que é tão presente na literatura, que é a traição. Eu acho que o Shakespeare faz isso magistralmente na obra, então por isso eu escolhi ela. Bom, do Calvin, como meus amigos, o Fernando escolheu um aí que deixou ser a trilogia, Sapiens também é um livro tão pequeno, eu coloquei um para balancear, que os livros do Italo Calvino, a maioria são livros curtinhos, né, numa sentada assim você lê, e são livros que trazem boas metáforas. Eu já tinha lido o Visconde Partido ao Meio, do autor, e decidi trazer o Cavaleiro Inexistente aqui para o Clube do Livro para a gente ler junto. Aí, para dar início ao 3º ciclo, eu escolhi O Pequeno Príncipe, porque é o livro preferido da minha mãe. Por conta disso, eu li ele já várias vezes desde pequena. E por ter conhecido mais sobre a vida do autor, que é o Exupéry, e por saber da morte trágica dele, eu quis conhecer mais sobre a história. E o Fer me deu uma versão dele em francês que eu sempre tive muita vontade de ler. Por isso que eu escolhi ele. Principalmente porque o Gabriel e o Lucas nunca leram ele também. Por isso que eu coloquei na lista. Meu 3º livro desse 3º ciclo é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Eu fiquei com muita vontade de ler esse livro depois que eu vi uma entrevista do George Lucas, criador de Star Wars, contando como tinha influenciado ele. E basicamente é isso. Eu sei que o autor vai fazer uma análise interessante da mitologia clássica, de várias histórias, e é algo que que influencia muito a nossa cultura atual, de certa forma, e eu acho que vai ajudar a gente a entender muitas das obras de hoje. Então, o 3º e último livro que eu escolhi foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Como os outros 2 autores que eu tinha escolhido eram de literatura estrangeira, eu decidi colocar o Machado como literatura brasileira. E eu coloquei o Dom Casmurro, que é um livro que eu já li, vai ser uma releitura, mas que eu acho muito interessante e trabalha com o tema do adultério, né? E eu acho que nesse ponto a gente pode até perceber em que medida Shakespeare influenciou o Machado na obra e discutir como que o adultério foi tratado na obra do Machado, né? E trouxe alguns debates interessantes sobre esse assunto e sobre diversos outros que estão no livro. E basicamente é isso. Eu gosto da obra e eu acho que vai ser interessante pra gente discutir em conjunto. Bom, para encerrar o 3º ciclo e todo esse ciclo que a gente fez de 12 livros, o livro que eu escolhi foi o Lavoura Arcaica. Quando a gente terminou de ler o Lolita, que foi o livro que leu, fez essa discussão junto e viu que o formato ficava legal, o Fernando estava falando que tinha assistido o filme Lavoura Arcaica, que era muito bom, que a gente deveria ler o livro. E eu conheci esse livro porque é o livro preferido do meu antigo professor de literatura. Então eu pensava, nossa, se é o livro preferido de um professor de literatura, é porque esse livro deve ser muito bom. Tem que trazer alguma coisa muito boa. E eu sempre tive vontade de ler. Então eu decidi, aliado a esse sentimento antigo, com essa proposta que o Fernando falou que o filme era muito bom, decidi trazer esse livro para a gente poder ler e descobrir realmente se é tudo isso que fala. Para encerrar, então, só recapitulando o ciclo 1, que é o que a gente vai começar agora. O 1º livro é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. O 2º é O Sol é para Todos. O 3º, Castelo do Cabo. E o 4º, 100 Anos de Solidão. É isso.